Não é construtivo combater autoritarismo com autoritarismo. Oi, gente! Vocês sabem que eu não costumo participar de polêmicas, mas essa última semana vocês compartilharam tantas vezes o vídeo desse moço inglês falando sobre arte contemporânea que eu decidi me manifestar. Empty room with a light switching on and off. A blue canvas with a white line down the middle. A urinal. People running around in a circle with their fingers up each other's butts. This masterpiece. An unmade bed. Yoko Ono screaming like a demented bitch. Modern art, or conceptual art, isn't art at all. It's one big circle jerk of pretentious twats trying to make themselves look sophisticated by ascribing meaning to something that's completely meaningless. Eu não concordo em absoluto com o tom agressivo dele, mas se esse vídeo foi compartilhado tantas vezes, é porque ele de alguma forma tocou numa ferida que a gente sente necessidade de conversar sobre. Ele não é nem a primeira nem a última pessoa a pensar que arte contemporânea não faz sentido, que é elitista, e é por isso que a gente tá aqui, para desmistificar e encontrar um caminho para acessar melhor a arte. Listen, there is good modern art. And there are many skilled modern artists. So why is it usually the most talentless, vacuous shit that gets promoted and funded by the art establishment? Well, it's partly born out of elitism. If the artistic merit of a bunch of squiggly lines can only be appreciated by a select number of privileged insiders, they can then sneer at the uninitiated and justify their own intellectual superiority. A crítica maior dele é em relação ao establishment e essa sensação de elitismo. Quando ele cita a obra da Tracey Emin, da Yoko Ono, do Cy Twombly, ele não está falando sobre o Cy Twombly, o corpo de trabalho dele, a pesquisa dele. Ele tenta sustentar o argumento dele em uma obra que é um senso comum de isso é arte ou meu filho de 5 anos faria isso. É frágil. Mas essa questão da arte ser elitista, ela já foi discutida outras vezes, inclusive pelo Tolstói, no livro O que é Arte. O Tolstói argumenta que a boa arte, ela é sempre compreendida por todos, ela não precisa de uma explicação e ela comunica sentimentos. Inclusive, a gente já falou sobre esse livro aqui no canal, se você quiser ir assistir. É um argumento muito bem construído, é Tolstói, e mesmo que você não concorde, existe a formação de um pensamento crítico. Eu realmente acredito que a arte não é para um grupo seleto, que todo mundo sente alguma coisa, mesmo que esse sentimento seja um incômodo ou um nada. Outro dia eu fui numa palestra do escritor Amos Oz e ele disse que acredita no bem da curiosidade. Eu acho que a arte passa por aí. Se você vê os rabiscos do Cy Twombly e você não entende porque aquilo vale milhões e porque está nos principais museus do mundo, por que não ir atrás? Por que não buscar mais informações sobre aquilo, pesquisar, entender como aquela obra foi parar ali? When you see someone intently staring at a Jackson Pollock style vomit canvas, they're not really trying to ascertain its deeper meaning. It's all just an act to prove to the other pompous wankers that they're part of the same cult of aesthetic relativism. Sabe que o próprio Duchamp com o urinol, ele questiona o establishment da arte, o que é arte. Na verdade, esse nosso amigo do vídeo, ele devia era endeusar o Duchamp, porque ele fez isso em 1917. Inclusive, quando ele fala das pessoas que estão fingindo que estão gostando das telas vomitadas do Jackson Pollock, o Duchamp também achava curioso e engraçado, sei lá, as pessoas olhando o urinol e levando a sério. Então, esse comportamento ele já foi questionado dentro da própria arte. While sneering at the Philistine general public who just don't get it, despite the fact that there's nothing to get. O que será que ele quer dizer com público inculto? Que tipo de cultura ele acha que é necessária para entender uma obra de arte? Eu acho muito genérico esse argumento. Além do que, ele exclui totalmente o sentir, né? Ele tá buscando uma lógica que exclui totalmente as emoções. Here's a test I give my graduate students, all talented and well educated. Please analyze this Jackson Pollock painting and explain why it is good. It is only after they give very eloquent answers
that I inform them that the painting is actually a close-up of my studio apron. Eu acho o exercício desse professor muito interessante porque ele traz um ceticismo que é crucial para a curiosidade. Você tem que buscar suas referências, seus próprios valores. É Sócrates, né? Eu entendo que se discuta tanto o establishment, mas eu acho que é muito mais discutir a capacidade que cada um tem de desenvolver o seu próprio gosto, seu entendimento de arte, suas sensações. Na verdade, ele acaba empoderando o establishment, afastando as pessoas de qualquer questionamento sobre a arte. Modern art snobs explain to us the genius of someone like Matisse by claiming that the invention of photography made it necessary for artists to be more imaginative and less realist. Bullshit. Ron Mueck produces the most hyper-realist works that the art world has ever seen. Yet it's Matisse who is embraced by the art establishment, while to a large extent Mueck is shunned. So again, it goes back to elitism. The general public loves Mueck because he's massively talented and his works are stunning. But the snooty art establishment loves Matisse because they can pretend to be intellectually superior to the general public by waffling on about the pathos and the intricacy of a bunch of colored squares. Que bom que as pessoas gostam do Ron Mueck, mas ele critica tanto a imposição de gosto do establishment e aqui ele está impondo o gosto dele também, né? Modern art is literally rubbish. From a polystyrene sculpture to a bag of waste paper, so-called works of art keep being thrown out because people mistake them for garbage. When it becomes impossible to tell the difference between conceptual art and trash, then we know we've crossed the line. Essa história de que a arte pode ser confundida com lixo. No vídeo que a gente fez com o Rodrigo Naves, ele comenta a mesma coisa. Tem uma obra do artista minimalista Carl Andre que é uma pilha de madeiras e que, dependendo do contexto, aquilo pode ser confundido por lixo. Mas dentro do museu, ela tem uma validação como arte. É a história de que deixaram um óculos jogado no chão da galeria e as pessoas ficaram tratando aquilo como se fosse uma obra de arte. É muito importante a gente entender o papel do museu e das instituições culturais na arte feita hoje. Se isso é uma fraqueza ou é só uma outra forma de interpretação e de fazer e ver a arte, não é um pensamento simplista, é uma questão que tem diversas percepções, diversos detalhes e que influencia a maneira como a arte vai se comportar no futuro. Taking respite from an onslaught of modern art, you know, a leather jacket spray painted and stuck to the wall, a tape recorder of a man whining about how much he hated his parents, I found somewhere to sit down, only to be sternly told I was sitting on a work of art. A wicker chair painted orange. Eu acho muito engraçado essa parte que ele fala que sentou na cadeira que era uma obra de arte. We have to maintain objective standards of quality and talent in order to discern the value of anything. Temos de manter padrões objetivos de qualidade e talento para determinar o valor de uma coisa. Para mim, ele se contradiz totalmente quando ele diz isso. Porque quem é que vai ditar esse padrão? Não é justamente sobre a ditadura do padrão imposto pelo establishment que ele está se manifestando? Ele acaba propondo solução nenhuma. Os impressionistas, eles eram rejeitados do salão oficial, eles tiveram que criar uma exposição paralela, que era a exposição dos recusados. O Matisse era piada do establishment as primeiras vezes que ele expôs. Quando o Picasso pintou Les Demoiselles d'Avignon, os próprios amigos artistas acharam que ele estava maluco. Eu não sou ingênua de acreditar que tudo que é considerado arte hoje vai ter força suficiente para sobreviver ao tempo. Que foi o que aconteceu com as obras do Matisse 100 anos depois e a gente está aqui falando sobre elas. E também tem uma questão que é o interesse comercial que permeia o mundo da
arte, as obras são vendidas por milhões, é um negócio. Agora, é mais uma questão pra gente refletir do que reagir. Mas eu acho que no final das contas, esse vídeo, ele fala sobre o desconhecido, o incompreendido e como a gente pode ser reativo em relação ao desconhecido, o que pode gerar um comportamento de intolerância e autoritarismo. Esse moço, ele é muito agressivo no tom de voz e na escolha das palavras. Ele quer que você compre a ideia dele no grito ou que você reaja no grito também. E eu acho que esse modelo de retórica do grito, ele é uma das questões complexas do nosso mundo hoje. E quando a gente se depara com isso, tem que tomar cuidado, porque é uma armadilha, assim. Não é construtivo combater autoritarismo com autoritarismo. Já sei que os comentários desse vídeo serão uma balada à parte. Estou me preparando emocionalmente, pode vir. E se você não é inscrito aqui no canal, não perde essa oportunidade de falar sobre arte, pensar sobre arte e sobre objetividade, subjetividade e tudo mais, porque a vida é esse mix maravilhoso. Beijo pra vocês, tchau!